Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos guerreiros cósmicos. Quero agradecer às pessoas que estão sempre aí nos assistindo, estão sempre nos ajudando. Muito obrigado pelas ajudas de todos vocês. Gratidão pela generosidade. Quero agradecer às pessoas que estão sempre vendo os nossos vídeos, utilizando esses vídeos, essas mensagens, para estar buscando, de uma certa forma, as suas buscas, respostas dos seus conflitos existenciais, né? Que muitas pessoas vêm tendo, e isso é uma coisa até normal, desde que se encontra e se estabelece aqui nesta realidade, neste mundo, né? Bom, pessoal, quero agradecer às pessoas no e-mail de relatos por tantos e-mails recebidos, né? Por tantos e-mails agradecendo, pessoas se identificando, né? Sobre o que foi os vídeos sobre contratos astrais, onde nós abordamos, nós falamos muitas coisas, né? Algumas pessoas elas não se sentem por satisfeitas e eu até entendo, né? Porque as pessoas elas são muito exatas, elas querem respostas absolutas, elas querem respostas exatas e precisas, pois elas querem que nós demos o resultado da equação, né? O resultado da somatória. E eu não trabalho muito nesses moldes, não, tá? Eu não trabalho muito, não, mesmo porque eu uso sempre o lema de leituras energéticas, né? E contando a minha história, a história da minha família, contando nossos dilemas, nossas dificuldades, nossas superações, e abordando de uma forma assim, é uma forma muito precisa, onde vocês vão fazer as leituras energéticas. Eu vou dizer para vocês quantas pessoas se identificaram com, por exemplo, o relato da história do meu pai, né? E quantas pessoas se identificaram com os outros vídeos. Então, assim, eu sempre digo que o e-mail de relatos é o termômetro deste trabalho. E então a forma com que eu trabalho é através de leituras, né? Não tem um mais um é igual a dois. Então eu conto uma vivência, uma experiência de vida, uma trajetória de vida, seja minha, seja da minha mãe, né? Seja do meu pai, seja da minha família, que nós somos iguais a todos vocês, né? Não tem ninguém perfeito aqui, não tem ninguém aqui que de uma certa forma é luz, né? Constante, igual os vendedores da espiritualidade, não. Então meu modo de trabalhar ele é diferente. Eu utilizo uma vida de uma simples família brasileira com problemas, com situações, com dilemas, dificuldades, superações, derrotas, vitórias, para que você se encaixe e encontre através da leitura energética, dentro dessas histórias familiares, que vocês, né, se identificam, né? Vocês se identificam e veem o que, poxa, né, a história deles, alguns detalhes eu percebo como o Marcelo narra e mostra, e eu achei respostas para minha família. Gente, quantas pessoas me responderam no e-mail, mais fácil. Marcelo, eu tinha esse sentimento que o teu pai tinha. Eu tinha esse sentimento de ser abandonado, de ser desprezado. Eu fui adotado, eu fui adotada, eu fui entregue por um tio, eu fui entregue para minha avó. Minha mãe e meu pai, né, não queriam muito saber de mim, mas tiveram outros filhos, eu tive outros irmãos, mas eu fui criado e eu carregava esse sentimento. Gente, eu fiquei emocionado com alguns e-mails e pessoas dizendo, poxa, aquilo que o mundo fazia aparecer que era uma rejeição, que era um desprezo, que era uma derrota para mim. Hoje, com o vídeo da história do seu pai, eu vi, Marcelo, que eu fui muito querido. Eu fui mais querido do que os meus próprios irmãos que vieram depois,
Porque seja eu morando com minha avó, seja eu morando com um tio ou uma tia, seja eu morando, né, longe dos meus pais, ou seja eu adotado, né? Porque muitas vezes muitas crianças são abandonadas pelos pais. Sabia que muitas crianças são abandonadas pelos pais porque são os aliados que falam: você não vai ser um pai bom, uma mãe boa à altura e eu vou retirá-lo de você. E aí o que acontece? Essas pessoas são abandonadas. Não é pelo mal delas, não é porque elas foram rejeitadas, desprezadas, porque o mundo ele quer explorar sentimentalmente, destruindo ela nessas visões. Mas quantas pessoas falaram: cara, esse vídeo salvou a minha vida interna. Pessoas de 60 anos, pessoas de 70, pessoas de 40, 50 anos, 30 anos, jovens, adolescentes que estavam quase entrando na idade de rebeldia, viram o exemplo do meu pai, né? Que fez com que, de uma certa forma, a história dele, a história do meu pai, acreditem, salvou muitos adolescentes de agora que assistem o canal. E muitos pais disseram: olha, eu sentei o meu filho e eu fiz ele assistir esse vídeo, você relatando a história do teu pai, porque eu estava vendo que o meu filho estava indo para este lado. Então, assim, para mim é muito gratificante, para mim é muito honroso fazer esse trabalho e utilizar, né, a nossa história para vocês falarem: poxa, eu fui abandonado pelo pai e minha mãe, ou minha mãe me deu para um tio ou para o avô, e aí a pessoa pensa: poxa, né? Será que eu não fui livrado? Será que não, os meus aliados me protegeram, me blindaram de uma possível coisa que não fosse legal a acontecer comigo? Então eu fico muito grato, é gratificante para mim ver o quão a história da minha família, que é uma família complicada, mas também tem bastante amor uns pelos outros, né? Meus tios, minhas tias, quero mandar um beijo para uma tia muito especial que eu amo muito, que é a minha tia Suzy, entendeu? Né? Tem os meus tios, tem primos, então eu narro toda a história familiar do Marcelo, mostrando os nossos erros, mostrando os nossos acertos, mostrando os nossos defeitos, mostrando as nossas remissão, né? Onde nós nos superamos, para que vocês assistam e vejam, falam: poxa, pela história, eu vejo aonde a minha história se encaixa nisso tudo. Então eu fico extremamente feliz e muito grato, né? E eu sei que é uma forma de ajudar. Então algumas pessoas, elas não querem esse tipo de trabalho, entendimento. Elas não têm essa leitura que eu tanto trabalho, leitura energética. As pessoas, elas querem tipo assim, ó, me fale sobre os contratos, as cláusulas, quem determina isso, quem determina aquilo, como é que... Cara, não adianta eu falar por aí. Vocês não vão entender, vocês não vão resolver nada. Não, seria mais ou menos, isso é um método, um modo muito parecido com aqueles textos de quebra de contrato de alma. Gente, tem muita picaretagem na internet. Na espiritualidade, muitos pseudos médiuns paranormais, pseudos contatados, esse canal já destruiu o trabalho de muita gente. Não que destruiu o canal, mas empacou a vida de muita gente que agia de má fé. Esse trabalho de despertar de consciência cósmica, ele empacou, ele travou canais. Canais estão travados, porque, pô, como é que eu vou fazer? Então, assim, eles não estão tendo nem mais conteúdo do que falar. Porque o que a gente tem falado, batido há tanto tempo, né? Tem sido tão forte. E a ideologia dos chamados a despertar, ou do Marcelo Marins Consciência Cósmica, através do trabalho de despertar de consciência cósmica que eu realizo, ele desvenda, ele tira, né? Tanto que eu contei para vocês, né? Teve adolescente, eu recebo muitos e-mails de adolescentes e eu fico muito feliz. Porque a adolescência é um período onde eles interessam por tudo de menos espiritualidade, né? E muitos adolescentes, pô, tu tinha 17 anos, né? Eu tinha 17 anos quando aconteceu de eu ir, digamos, né? De uma certa forma, fui preso.
17 anos para 18, tava assim, eu tava com um pé no 17, o outro já no 18, já quase 18 anos, tipo questão de dias. Então, para vocês entenderem que, né, a gente usa nosso exemplo para você, não que somos perfeitos, aliás, através dos meus exemplos, vocês vão ver que a minha família é muito imperfeita, como de todo mundo é imperfeita, não existem famílias perfeitas, né? E aí, para mim, é muito gratificante, porque na realidade, como eu estava dizendo agora há pouco, fica muito difícil fazer esse trabalho, né, de uma forma exata como as pessoas querem. Aí fica muito parecendo aquele negócio de quebra de contrato de alma que os espiritualistas adoram, cursos de libertação, né? Esses dias eu tava olhando a internet, me deparei, né, por acidente com uma pessoa que se diz paranormal, contatado com essa terrestre, vendendo curso, gente, curso para você modificar suas linhas temporais. Sim, a pessoa vende um curso onde você vai modificar as suas linhas temporais. Sabe as linhas temporais que eu trouxe a série das linhas temporais. E eu fui explicando. A série, os loops temporais, é a série também continuação daquela primeira série, Linhas Temporais. É a continuação dela, onde nós abordamos sobre os loops, né? Tecnologias extraterrestres, algo inimaginável. Tem pessoa que não tivemos mais loops, não vão ter mais loops. Acabou, pessoal. Agora tem gente que tá achando que loop é uma coisa tipo assim, tem toda hora. Existe toda uma logística que eu expliquei essa semana. Então desencanem dos loops temporais. Tá bom? Mesmo porque não é uma coisa tipo assim, aperta um botão de reset de um videogame e reinicia o jogo. Existe toda uma logística, existe todo um trabalho. E já tem na internet, né, uma mulher vendendo curso espiritualista para você modificar ou você modificar as suas linhas temporais. Então, tipo assim, nós temos linhas temporais. Então, para que você não seja sabotado, você faz o curso, uma coisa assim. E aí, quando tiver uma nova linha temporal, você já entra safo nela, né? Já viu aquele termo safa? Pô, o cara é safo pra caramba, né? Cara, gente, os oportunistas para vender, para ganhar dinheiro. É por isso que eu não vendo nada, que você não compra um parafuso. Entendeu? Aqui é tudo grátis, é uma forma consciencial, com muito carinho. Eu tava lá assim, curso, não sei o que lá, para interagir e modificar as suas linhas temporais. Eu olhei assim e pensei, pô, cara, quando que vocês vão parar com esse mau caratismo, sem vergonha, de querer enganar as pessoas, de querer fazer com que as pessoas gastem dinheiro comprando material? Bizarro isso, cara, imagina. Imagina, né? Eu fazendo um curso, eu explico as linhas temporais e falo assim, olha, não, tem muita gente tentando tirar proveito, mas ó, não vibra. Pode tirar proveito, não vibra, só se for muito otário, pessoa para pagar, para comprar. O pessoal da espiritualidade, eles vêm, assistem as séries, aqui as séries são grátis, são fortíssimas, são coerentes, tem toda uma linha de raciocínio lógico, né, com coerência. E aí o que acontece? Aí, como eles não têm mais o que falar, vamos sugar dos chamados a despertar e adaptar para os nossos públicos espiritualizados, o que uma forma de ganhar dinheiro, né? E aí eu tava vendo, né, curso para você modificar suas linhas em plural, temporais, né? Pô, cara, eu fico com dó. Eu fico com dó de quem faz e de quem compra. Porque na realidade, gente, é muita coisa complicada. Então, do Marcelo Marins, eu vou dizer para vocês, vocês não têm isso. Então, as pessoas que às vezes não entendem sobre a forma de trabalho que eu já faço, né? É as claras. E uma coisa interessante é que não tem um mais um igual a dois. Então você vai assistir os vídeos e você vai fazer leituras.
você vai observar e você vai analisar. Então eu conto, né? Eu conto uma história para que você faça uma leitura energética. E tem pessoas que não entendem. Algumas pessoas levam no pé da letra. Igual tem gente achando que aqui todo mundo é príncipe e princesa cósmica, gente. Eu usei uma história. Ali tem uma forma poética de você interpretar e analisar. Quando eu digo você é um príncipe e princesa, porque o príncipe, na forma mental, é um ser dentro de uma realeza que se destaca dos outros. Então deixa eu tentar explicar. Eu tenho que explicar assim. Primeira pessoa que falou de linhas temporais foi você. Sim, eu fui a primeira pessoa. Não existia assunto de linhas temporais. Quem trouxe linhas temporais foi o trabalho que eu faço, o despertar de consciência que eu faço. Eu trouxe conhecimento e até o termo. Vocês não ouviram linhas temporais falarem sobre esse nome, linhas temporais. Isso aí a gente trouxe, foi inédito. Muita coisa é inédita. Mas deixa eu explicar para vocês. Não é, metaforicamente falando, é isso mesmo, Regina. Metaforicamente, é uma metáfora, né? Vocês são seres que não devem se misturar. Vocês vêm de planetas, vocês vêm de outras localizações de vibrações muito superiores. Vocês são seres muito evoluídos, só não se lembram, né? Estão diminuídos consciencialmente. Mas de onde vocês vêm, os planetas são de uma vibração, de uma energia tão avassaladora que vocês podem comparar aos planetas como reinos cósmicos em relação a essa Terra. Em relação a essa Terra, aonde vocês vêm são reinos. E as terras distantes, a Terra aqui está tão longe dos planetas de vocês, né? Com tantas... As pessoas num sentimento de egoísmo, pessoas são medíocres, são pessoas que são de padrões de vibração tão baixos, né? E aí o que acontece? De uma certa forma, para vocês entenderem, né? Que vocês, tendo a conexão como seres cósmicos, como seres de conexão, vocês são semelhantes a príncipes e princesas de grandes reinos. Mas teve gente acreditando que eu estava falando que aqui tem uma porrada de príncipe e uma porrada de princesa. Ah, não, gente. É por isso que eu falo sobre o termo, né? Sobre o termo leituras energéticas. E sempre vai ser assim. Então não adianta pedir, exigir, né? Exigir coisas. Em primeiro lugar, esse trabalho não é de vínculo comercial. Ah, eu queria tal série. Cara, não são vocês que vão determinar o que eu faço e a hora que eu faço. Quem determina são as situações energéticas, né? Mesmo porque se eu fosse um comerciante, a gente atende o gosto do cliente, né? Mas o cliente ele tem que desembolsar pesado para receber da forma que quer. Mas, como aqui é voluntário e é gratuito, então quem determina como acontece ou não sou eu e não ninguém que segue o trabalho. Mas hoje eu quero falar de um tema bem interessante, tá bom? Olha só. Vocês já pararam para pensar por que a pessoa que tem Alzheimer, uma pessoa que tem demência mental, alguma doença mental, né? Por que essas pessoas começam a delirar, começam a esquecer o nome dos parentes, começam a esquecer... parece que elas começam a esquecer a vida tridimensional, não é verdade? Pessoas que têm deficiência ou passam a ter alguma deficiência cerebral... Ou pessoas, ou Alzheimer, vocês sabem que é uma degeneração do cérebro, né? O cérebro está doente, o cérebro estando doente, o cérebro ele não funciona corretamente. O cérebro não funciona corretamente. Entenderam?
E aí, o cérebro, quando ele não está funcionando corretamente, ele não cumpre a sua função. Qual que é a função do cérebro? Quem assistiu séries Humanos Cósmicos, onde eu falo um pouco sobre biologia de corpos de seres extraterrestres e seres até aqui da terceira dimensão, eu explico, nós temos nossos olhos são ligados no cérebro, não é verdade? Né? Os olhos eles possuem os nervos que são ligados aqui no cérebro, aqui dentro. Temos o complexo R, que é um cérebro de lagarto, um cérebro de crocodilo, semelhante na base do nosso cérebro, né? Que é o complexo R, o cérebro de um réptil dentro da gente. Eu falei que o nosso corpo ele possui glândulas, né? O pessoal gosta muito de falar da glândula pineal, né? Quem nunca ouviu falar? Ah, eu vou desbloquear a minha glândula pineal. E aí, vocês vão perceber que a glândula pineal está dentro do cérebro, né? Então, vocês percebem que o cérebro, né? Ele tem a função de nos bloquear. Seria mais ou menos assim, você pega um carro, entra nesse raciocínio, você pega um carro e aí você vai ajustar o motor, ali você vai ajustar toda a configuração, como o motor vai funcionar, né? O óleo, a água que vai percorrer ali no sistema de refrigeração dentro do motor, o óleo, tudo direitinho, né? O óleo especificado para aquele tipo de motor. E quando você dá a partida, você espera que aquele carro ele funcione de forma adequada, porque o motor ele está o quê? Ele está totalmente configurado, totalmente montado, correto. E aí você vai acelerar, o motor ele vai se desenvolver e você vai atingir as velocidades que você quer, que aquele motor está programado. O motor, você terá controle da refrigeração, né? O óleo ali ajudando a lubrificar e também ajudando, né, a refrigerar o motor por dentro, o óleo. Temos o fluido que passa do radiador e passa pelos motores lá por dentro. Então você tem um padrão. Ó, você possui um padrão. E você já, por esse padrão, você já calcula até quanto de gasolina ou álcool, etanol, né, que você vai utilizar. Por exemplo, um carro 1.0, né? Meu carro é um carro 1.0. Então eu calculo, já tenho a precisão dentro da descrição do fabricante, o quanto que eu tenho que trocar o óleo, né? O óleo com o passar do tempo, com a queima, a combustão do combustível ali, o óleo ele vai engrossando e até virar uma graxa. Então tem um período que você tem que tirar o óleo, botar um óleo novo para continuar a refrigeração, para o carro continuar tendo o mesmo desempenho e a mesma funcionalidade. Então você tem que olhar ali a água, né, no reservatório em alguns carros para ver se a água não está baixando, se não está tendo algum vazamento. Então o nosso motor ele precisa de constante, mas constante manutenção, não é assim? Então você vai entender o seguinte, que se você tem um motor saudável, o carro ele vai fazer tantos quilômetros por média, gastar tanto de combustível. Se você colocar um bom combustível de qualidade, isso vai preservar o motor. Então existe todo um conjunto de fatores. Então você vai viajar, ou você vai andar, o motor do carro vai manter aquela força, né? Vai funcionar dentro de uma normalidade. Mas com o passar do tempo, o motor envelhecendo, e algumas vezes nós pecamos em alguns momentos com os cuidados com o motor. E então, às vezes, nós deixamos de trocar o óleo de forma correta, não observamos a água, o nível da água de refrigeração. Às vezes, nós passamos a colocar nesse motor
combustível que não é de qualidade. E aí isso vai comprometendo ao longo do tempo o motor, comprometendo, digamos, o seu estado, né? Comprometendo a sua forma ideal. E com o passar do tempo, esse motor ele deixa de fazer tantos quilômetros por litro, ele começa a perder a força. Às vezes esse motor ele começa a ter desgaste e aí o que que acontece? As velas de ignição, o cabo queima, estraga, o motor perde potência, o motor começa a ter uma instabilidade gigantesca. E o que que acontece, né? Que, para vocês terem uma ideia, é o nosso cérebro. O nosso cérebro, embora o coração pareça mais com os atributos do motor, né, em bombear o sangue para o corpo, mas é o cérebro que contém todas as glândulas de bloqueio e é através dos teus cérebros, o teu ouvido, o que você ouve. Eu ouvi alguém, você ouviu? Ouvi? Não, não ouvi não. Peraí, você ouviu isso? O quê? Não, mas eu juro que eu ouvi. Então, aqui os nossos tímpanos, tudo é ligado aonde? Ao cérebro. Então, o coração ele só bomba e manda sangue, só mais nada do que isso. Mas aqui dentro está todos os ajustes que nos bloqueiam nesta realidade. É onde eu brinco que nós não conseguimos ver o mundo invisível, não é verdade? Fala assim, olha, vocês não veem o mundo invisível, mas ele está aqui. Você que está me assistindo agora, você nunca está sozinho ou sozinha de forma alguma, né? Mas você não consegue ver. Você vai perceber que você está sozinho ou sozinha. Mas o que que acontece? Nossos tímpanos aqui, o ouvido, ele é ligado no cérebro. Os nossos olhos são ligados no cérebro. E até a nossa forma de falar, tudo vem daqui, ó. Nossa percepção, nossa análise, tudo vem daqui. Então aqui é o sistema de controle do corpo biológico tridimensional ou do bonequinho, tudo bem? E ele tem um padrão de funcionalidade estabelecido por aqueles que criaram isso daqui. Então eles criaram isso daqui numa forma plena de funcionamento, aonde ele estando configurado, ajustado, sem alguma deformidade ou alguma enfermidade, ele vai funcionar de forma correta. Então você não vai ver espíritos, você não vai ouvir os espíritos, você não vai ver os céus como eles são, você vai perceber exatamente como você percebe agora. Tudo desta maneira agora, entendeu? Então você vai perceber somente assim. Existe, porventura, instabilidades que o teu cérebro ele é programado para corrigir o tanto quanto antes, o mais rápido possível. Então, às vezes, você ouve alguém, opa, escutei, que você estou? Não. Nossa, eu juro que eu ouvi. Ele rolou uma instabilidade, mas ele já tem o sistema de recuperação e ele bloqueia de novo. Às vezes você bate o olho, opa, você vê alguma coisa, aí eu vi um fantasma, mas eu não vi nada aquela hora. Instabilidade, ele consegue fechar. Por quê? Existe uma linha de estabilidade. De repente, essa instabilidade, ela fica instável. É nessa instabilidade, o que que acontece? Que aí você surta, né? Digamos assim. Aí você vê espíritos, você vê alienígenas, você vê um punhado de seres, né? Você ouve vozes, você vê seres no quarto, gratuitamente. Você não precisa nem fazer esforço, nem nada, né? E aí o que acontece? Ele corrige essa instabilidade. E isso, existe um padrão espiritual que se chama religiosidade. A religiosidade já é um dos mecanismos, junto da parte biológica, que a religiosidade ela está aqui, ela está na mente, para ajudar a você a perceber que, tipo assim,
que pode ser coisa ruim. Então, quando você vê, você tem atenção, oh meu Deus do céu, me proteja, oh meu Pai, que foi aquilo? Então existe, é tudo um conjunto muito bem elaborado, muito bem feito. Não foram humanos que criaram esse conjunto, tanto biológico quanto mental. Mas nós, vivendo aqui, nós podemos ter instabilidades. E é nessas instabilidades que nós surtamos, às vezes percebemos coisas. Mas logo o sistema vai ligar a luz vermelha e eles corrigem isso. Isto são instabilidades no cérebro. E muitas pessoas que têm problemas no cérebro, e nós chamamos de problemas mentais, porque a forma mental dela é instável, é desestabilizada, conforme o que eles criaram aqui. O que acontece? Estas pessoas começam a perder a característica humana tridimensional. Mas explica isso direito pra gente, como que elas vão perdendo a característica humana. É lógico que existem os paranormais e médiums, que embora o teu cérebro ele esteja totalmente configurado, mas o teu espírito enxerga mais do que o cérebro. O cérebro não consegue controlar o teu espírito. Então o médium paranormal, ele tem conforme for, eu falo os verdadeiros, viu, né? Que os pseudos começam a vender tudo quanto é bugiganga, vendo a onda, o que na internet eles falam hype, né? O que tá no hype, na alta, né? No hype, aí os caras já aprontam para ganhar dinheiro, vendendo, né? Ganhar dinheiro não é errado, trabalhando, ou sei lá, ganhar dinheiro é nobre, mas explorar a ignorância dos outros é complicado, né? Vender e comercializar é foda. E aí o que acontece? Os médiums, os paranormais, o espírito tem uma frequência tão forte, mas tão forte, que ela engole a configuração do corpo. É como se o espírito não conseguisse ser controlado e domado pelo corpo, de forma ao espírito enxergar mais do que o corpo. Então, são os graus de mediunidade, paranormalidade. Então, é uma pessoa muito espiritualizada, isso tem questões cósmicas, astrais, isso é uma outra ciência na parte de cunho espiritual. Então são pessoas muito espiritualizadas, com sensibilidade demais espiritual, certo? Mas eu estou falando daquele humano todo configurado, religioso demais, muito preso. E aí existe isso das pessoas, o que a ciência identifica como uma enfermidade, né? A pessoa tem problemas de cunho aqui do cérebro. Pois bem, a pessoa ela começa a falar coisa com coisa para você. Ela começa a ver vultos, ver seres, ela começa a falar coisas estranhas. Quando as pessoas têm enfermidades, aqui o cérebro não se comporta mais de forma correta como era para ser, como é nos demais humanos normais. Isso, elas estão começando a ver o plano astral, elas começam a ver os seres, aí a pessoa fala assim, nossa, tá ficando doida, tá ficando surtado, né? Não. Você sabia que essas pessoas, elas estão vendo algo porque o cérebro delas não está configurado mais como é o seu, e elas começam a enxergar o plano astral, ver espíritos, Deus maiores, alienígenas, elas olham para o céu, elas veem naves espaciais, só que elas não têm o vocabulário adequado para expressar aquilo que elas veem. Então elas falam dentro daquilo que ela conhece como real. Por exemplo, dentro do que ela tem como vocabulário dela, ela adapta a cena que ela vê. Ela vai ver uma nave, ela pode dizer que é um caminhão, né? Um caminhão tá descendo do céu, um caminhão pousou na casa. A pessoa fala, pô, pai, você tá vendo um caminhão? Tem um caminhão lá, ó. Ó, o caminhão parou lá. Porque ela não entende, que ela não vai falar, pô, tô vendo uma nave espacial
e estão descendo alienígenas e estão entrando naquela casa. Ela vai falar, pô, tem um caminhão e tá cheio de monstro dentro dele. Ou tem o caminhão tá passando no céu. Eu vi um carro, né, passando no céu. Eu vi um homem voando. Então as pessoas, os tridimensionais, que se acham e comportam como normais, estas pessoas, elas o quê? Elas vão achar que a pessoa está ficando louca, demente. Então a pessoa, ela vai utilizar o vocabulário que ela possui. Então ela vai adaptar a cena que ela visualiza para o quê? Ela vai adaptar para aquilo que ela sabe expressar. Então, se às vezes ela pode falar assim, poxa, eu tô vendo isso, eu tô vendo aquilo, ela tá vendo a verdadeira realidade, porque o cérebro dela não se comporta adequadamente. Então, as glândulas, o complexo R, as glândulas digamos, de bloqueio não estão funcionando de forma adequada. Tá? Os olhos dela não estão funcionando, sendo controlados de forma adequada, o ouvido não está funcionando de forma adequada, e aí o que acontece? Né? Esta pessoa, ela está vendo algo que você provavelmente verá depois que você morrer, porque é quando você deixará de ter esse cérebro te controlando aqui na terceira dimensão. E isso acontece com muitas pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos. O psiquiatra ficou doido da cabeça, né? A pessoa ficou louca, enlouqueceu. É porque a pessoa não teve alguém para ajudá-la a compreender, ter discernimento, né? É um trabalho todo espiritual. E aí o que acontece? Né? As pessoas, elas começam a deixar de ser tridimensionais. É como se elas começassem a partir para a consciência astral que esmaga a tridimensional. E é aí aonde elas vão começar a esquecer os personagens. Observa uma pessoa com Alzheimer já avançado e você vai perceber que ela já não reconhece mais ninguém. Você quer um exemplo da morte? É isso. Ah, meu pai morreu, minha mãe morreu. Será que, nossa, meu pai aonde, minha mãe onde quer que ele esteja, eles estão vendo? Nada mais. O que acontece? Eles já estão mais para lá. E o que em muitos casos eles ficam agressivos porque eles passam a ser mais o eu maior. O eu maior começa a meio que incorporar no corpo aqui da terceira dimensão, e o eu maior não reconhece pai, ele não reconhece filho, ele não reconhece família, ele não passa a ter amor e paciência pelos que estão aqui. O eu maior, ele não quer estar presente, ele quer ir embora, ele quer fugir, ele não quer ficar junto dessas pessoas, porque ele começa a ser mais espiritual do que tridimensional. E é aí que as pessoas na terceira dimensão, a medicina, a ciência não consegue compreender, porque acha que a pessoa já está surtando, tendo problemas, né, mentais. Não, ela está se tornando astral, porque aquilo que controlava e bloqueava ela, como bloqueia a todos, mantendo a sua configuração, aquilo se, digamos, desconfigurou, estragou, o cérebro está estragando. Então ela parte a ser um outro ser original. É mais ou menos o que ela era antes de nascer. Porque o que eu vou explicar para vocês é o seguinte. Dito a ciência, o cérebro humano, ele fica se desenvolvendo após o nascimento até a adolescência. Na adolescência ali, ele já começa a ter as suas formações finais, as suas configurações finais. Por isso que muitas pessoas falam, não bate na criança, na cabecinha dela não, o cérebro dela tem formação. Olha, né, não é bom, né, uma criança, um adolescente cair e bater de cabeça, porque principalmente crianças estão em formação. Olha como é que isso é muito preciso, basta usar a lógica e o raciocínio espiritual.
Quando as crianças... A criança vê um punhado de espírito, a criança vê nave espacial, a criança tem os amigos invisíveis. O pai e a mãe falam assim, ó, a criança é fantasiosa, a criança ela é mentirosa. A criança eu tenho que corrigi-la porque ela tá mentindo demais. Não é assim que funciona, não é desta forma que funciona. E aí você percebe que as crianças são quase tudo médiums, né? São quase todas médiums. Elas relatam coisas, elas conversam com o espelho, falam que tem um amiguinho no espelho. E conforme elas vão chegando na adolescência, elas vão ficando mais... Tem aquele período que é chato, eles ficam rebeldes. É como se estivesse matando, prendendo a consciência deles. E eles passam a ser meros personagens. É o que eu disse para vocês nesse trabalho há tantos anos, né? Que aquela pessoa, de uma certa forma... o eu maior, o corpo, ele vai se adaptando e configurando, e quando chega aqui na configuração final cerebral, que é aonde até diz que é o início da adolescência, onde muitas mediunidades, paranormalidades deixam de existir, e se o espírito for forte, e se toda uma programação espiritual for forte, ela continua depois da adolescência, que é a formação, a fixação final do personagem. E é aí onde eu fiz o vídeo da série do Eu Maior, que existe o quê? Nesse período existe uma anomalia. E qual é essa anomalia? A criação do espírito. Eu falei sobre a criação do espírito a partir de quando o espírito ele é criado. Então, quando você está na adolescência, você está nos trâmites finais, como formação de um personagem. É por isso que nesse período tem escola. Não é para você ganhar dinheiro, trabalhar, ser um profissional, ficar rico, ou sei lá, ser uma pessoa diplomada, não. Escola não é para isso, não. Escola não é para isso. A escola já é para começar a fazer uma lavagem cerebral, mental, em você desde criança, enquanto ainda teu cérebro está em desenvolvimento, ele está se construindo. E aí, quando chegar na adolescência, que é a etapa final, os trâmites finais, o que acontece? Chegou na adolescência, o teu cérebro ele se fixa e você passa a ser um tridimensional completo, total. E aí você vai perceber que o cérebro vai funcionar até você morrer, ou ele começar a ter por alguma causa algum desgaste ou alguma enfermidade. Então você vai perceber que a escola, tudo que vocês aprendem de papai, mamãe, isso não passa nada menos do que uma programação de um controle. Não é para você ser culto, não é para você ser inteligente, não é para você ser uma pessoa respeitada na sociedade, que todo mundo morre. Todo mundo vai virar carniça, entendeu? Não é para isso. A questão é a escola, a sociedade, é para a construção do seu personagem, para que ele se adequade às regras, enquanto o seu cérebro está em formação final. Criar o personagem tridimensional é uma coisa muito detalhada, demais. E aí, depois que se forma, você não vai ver nada, você não vai perceber nada, a não ser que haja o que eu falei, que existe uma instabilidade, mas o cérebro corrige. Então entenderam que as pessoas começam a ter um desgaste do cérebro? Quando é criança, ela vê coisas, ela fala coisas, a criança não tem um vocabulário ainda, e aí ela fala e os papai e mamãe acham que ela está mentindo. A criança ela é mentirosa. Quando a criança vê a verdadeira realidade, ela é mentirosa, fantasiosa, tá obsediada. E quando se é mais velho, em determinado momento, independente da idade, você começa a ver a outra realidade, como as crianças viam na infância, e elas eram mentirosas, fantasiosas.
Quando você é adulto, você é mentiroso também, né? Quanta gente fala, pô, Marcelão, que cara é mentiroso, que cara é esquizofrênico, blá, 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 blá. Mas quando você é adulto, você é louco, esquizofrênico, débil mental, quando você não é lelé das cucas pirado, né? Ou quando você não é surtado, ou você não é demente. Aí existe a terceira dimensão, ela tem a forma de dar títulos às pessoas que enxergam além dela. As pessoas que conseguem enxergar além da terceira dimensão, pô, aqui tem muitos adjetivos para dar para elas, né? Então, assim, você entende o quanto que isso aqui é cruel? O quão a terceira dimensão, ela ataca. Ó, me perguntaram isso no e-mail, por acaso tivemos um loop temporal essa semana? Não tem mais loops, pessoal, acabou. Não tem mais loop temporal. Acabou. Agora é o final. Não tem mais loops temporais. Agora, o que vocês vão presenciar é a desconstituição da dimensão. Eles agora estão trabalhando já para terminar. Não vai ter mais volta. Conseguiram chegar aonde queriam. Estabeleceram-se aonde queriam. Agora é a hora de desmanchar a dimensão e não mais voltar em tempo. Acabou. Os próprios seres alienígenas me disseram isso. Então, se você for comprar o curso para mexer, né, alterar suas linhas temporais, lamento. Chegou tarde demais esse curso. Tá bom? Mas, como eu estava dizendo, né, sobre as pessoas que têm o cérebro desconfigurado. Então essas pessoas, elas enxergam outra realidade e você acha que ela tá louca. Eu vou citar um exemplo. Uma vez eu estava na casa de um colega, né, de um amiguinho meu. Eu já conhecia o despertar. Não era amiguinho, eu falo amiguinho na forma carinhosa, mas era um marmanjo, homem velho, barbado igual eu. E eu já tinha o despertar de consciência cósmica. E aí, o avô do meu amigo, ele estava com Alzheimer. E ele já estava um bom tempo, né? E era engraçado que ele queria pegar até a mãe do meu amigo. O avô dele queria namorar até com a filha, não reconhecia mais a filha, não sabia quem ela era direito. Ele queria até a filha dele. Pra vocês verem que não existe... Como é o outro lado, né? Não existe nenhuma regra tridimensional. Por isso, quando vocês morrerem, vocês vão ver né? Vocês vão falar, pô, Marcelão, que cara sabia de muitas coisas. Então, ele queria até dar um pega na filha, gente. A filha, você me respeita, pai, você me respeita. Você me respeita que eu sou sua filha? Você ficou louco? O homem com mais de 70 anos. E o homem tava ruim, né? E aí, eu lembro dele falar, né? Que todo dia ele sentava, porque ela põe ele na janela para ficar observando a rua. Eles moravam, né? Moram ainda, mas o velho já foi para as cucuia. Mas eles moravam numa casa de 2 andares, que aqui a gente fala muito como sobrado. Moravam no sobrado, né? Moram ainda. E ela punha ele, já estava na cadeira de rodas, pessoal. Punha ele lá na tipo sacada, né? Muito fraco, velhinho, magrinho. E ele ficava olhando, ele ficava assim, eles falavam, nossa, olha lá o caminhão descendo do céu. Olha aquele caminhão lá, olha lá o caminhão. Olha o caminhão descendo. Olha, o caminhão parou em cima daquele prédio lá. Olha lá o caminhão parado. E esse pai ficou doido. Caminhão de cima do prédio. Que caminhão, pai? Né? E vou, que caminhão? Não tem caminhão, não tem? Lá tem um caminhão lá. Ó, o caminhão tá parado lá. Vixe, desceu muita gente do caminhão. Aí, não, o caminhão tá indo embora. Ah, o caminhão foi embora. Ele ficava desse jeito, né? E eu me lembro uma vez de eu estar na casa deles e aí o velho soltou uma, gente. Ele falou assim pra filha dele, que nem reconhecia mais como filha dele. Ele falou assim, a noite aí foi bom, hein? A diversão aí foi boa essa noite, hein? Que diversão, pai? Como assim que diversão?
Você pensa que eu não vi? Passou uns 10 homens correndo pro seu quarto. E depois tava uma barulheira lá dentro, hein? A diversão foi boa aí essa noite. Eu vi, viu? Passou aí. Eles tudo no corredor e entrando no seu quarto. E aí é só as barulheiras. E aí ela... Pai, você ficou doido? Não entrou ninguém aqui não. Eu tava dormindo essa noite, pô. E aí eu pensei, ó... Tá vendo o plano astral, né? E aí as pessoas falam assim, pô, coitado do meu pai tá pra lá de maluco, meu pai tá tadinho, tá delirando, surtadaço, né? Gente, eles estão vendo, porque o cérebro deles já não é mais um cérebro tridimensional. Esse cérebro já não está mais configurado. Porque, na realidade, eles são muito mais para lá do que para cá. Então, o que para nós seria, de uma certa forma, maluquice, porque a terceira dimensão ela tem uma forma de se proteger, de se reconstituir, tá bom? E aí, eles têm os seus tridimensionais, que são aquelas pessoas que por hábito, vamos dizer, pessoa surtada, pessoa louca, pessoa demente, pessoa desequilibrada mentalmente. Cara, como eu dou risada. Vamos nos encontrar muito do outro lado. Como aqui é hilário. Como isso daqui é demente, cara. Como o ser humano tridimensional é patético. E é por isso que ele é odiado do outro lado. Os seus maiores acham um dos maiores sacrifícios é estar incorporados nesse lixo chamado tridimensão. Que nessa semana agora eu vou fazer o vídeo sobre as fezes dentro do corpo, no quadro branco igual vocês gostam, especificando, detalhando. Enquanto as pessoas chamam a outra de demente, esquizofrênica, porque defendem a terceira dimensão e tudo que nela possui, até as suas religiões, com tanta veemência, e quando os mesmos morrem, não sobra nem pó espiritual. É por isso que eu já nem me ofendo mais. Porque na realidade eu sinto dó dessas pessoas. Sabe quando você olha por um monte de estrume de vaca? Sabe o estrume de vaca, cocô de vaca, aquele monte? E você olha assim, ele fede, tem um punhado de mosquitinho rodeando ele. Mas ele está ali parado, apenas parado. Ele não sabe o que é, ele não sabe nem a sua existência, ele só está ali, parado. E você olha, aquilo não existe nada. É assim que eu vejo essas pessoas, principalmente os haters deste trabalho. Coitados. Um dia a hora de vocês morrerem, desencarnarem, porque aqui ninguém é Highlander, vai chegar. E aí os seus eus maiores vão ser tão debochados, ridicularizados pelos outros eus maiores do outro lado, porque lá é invertido. Eu não falo para vocês que aqui é tudo invertido? Falo ou não falo que aqui é tudo invertido? Como que funciona do outro lado? Aqueles que aqui são que são as pessoas que são zombadas, os zombados aqui lá serão os zombadores. Os zombados aqui, lá no outro lado,
serão zombadores. E os que zombam aqui, lá serão zombados. Só que lá você não vai morrer, não tem Deus, não tem mestre ascensionado, não tem Jesus, não tem nada. E lá não tem lei, não tem justiça, não tem juiz, não tem advogado, não tem polícia. E a zombação lá não tem limite e não tem qualquer tipo de regra. Se você for zombado por boca, é até um milagre. A zombação lá vem através de agressões, que não tem polícia, advogado, juiz, promotor, delegado, Deus, Jesus, mestres ascensionados. Lá não tem isso. Lá é a lei do mais forte. É típico aquele negócio, né? Os últimos serão os primeiros e os primeiros vão ser últimos. Por aí. Aqui, os zombados lá serão zombadores. E aqui, os zombadores lá serão zombados. Ah, mas é maravilhoso. É simplesmente adorável. Mas, pessoal, muito obrigado. Espero que com este vídeo vocês possam ter aberto ainda mais a expansão consciencial de vocês e entendido um pouco mais sobre os mistérios do mundo dos que são recheados de cocô por dentro e fedem naturalmente e acham que são a última bolacha do pacote do cosmos e do universo e que seres evoluídos, seres extremamente de luz, digamos assim, vão dar qualquer tipo de moral para os carnicentos recheados de cocô, igualzinho o rocambole, né? O ser humano é um rocambole de carne com recheio de bosta. Pare, pense, reflite, analise. Mudem-se. A melhor coisa a se fazer é buscar cada vez mais conhecer-se a si mesmo e o plano espiritual, e vocês vão deixar de ser essas porcarias tridimensionais que nós todos somos. Um forte abraço, um grande abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Foi muito obrigado pela atenção de todos vocês, amigos dos Chamados a Despertar e do Marcelo Marins Consciência Cósmica. Tchau, tchau, pessoal.